By His counsel I uphold you. With His sheep securely hold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's what you used to do a little prayer. You just take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. A flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. Shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds ours in Christian love, the fellowship of kindred mind is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your hand. I won't have. I just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He would. God swore He'd meet you there. Jesus died
darkness what do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? My heart glad. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I cross Jordan. Oh, shine on me, Lord, let the light from the light shine on me. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody go, shine. Just worship Him in your soul now. Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine. Like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? He said, He's already come. Exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? And you never knew it. Ele disse, ele já veio e não perceberam. Did you ever think what the people did? They went right on believing that
Elias was coming. Você já pensou no que as pessoas fizeram? Eles seguiram em frente, crendo em Moisés. Elias estava chegando. And he was right among them. And they didn't know it. E ele estava no meio deles, e eles não sabiam disto. So will it be in the coming of the Son of Man. Assim também será na vinda do Filho do Homem. It's the same thing. Eles farão com ele exatamente a mesma coisa. God is here. O Espírito de Deus está aqui. What are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? Bem, o que faremos com isto? Vamos comer maná e assim por diante, e não nos moveremos continuamente enquanto crescemos? Did you ever notice a seed, as the Reverend Pitts was speaking a few moments ago? Você já observou uma semente, como o Reverendo Pitts estava falando há poucos momentos atrás, A seed goes into the ground, e como uma semente vai para o chão, seeds are there in the ground. muitas sementes estão ali no chão. God moved upon the water with the light and brought forth Quando Deus moveu sobre as águas com a luz, e a luz apareceu. presence of God. Spoken light came by God's word. A primeira presença de Deus falou e a luz veio através da palavra de Deus. And God's word is the only thing that still brings light. E a palavra de Deus é a única que continua trazendo luz. And when the waters went back, the seed is already in the earth. E quando as águas voltaram, a semente já estava na terra, e a luz somente trouxe as sementes. And the light only brought forth the seeds that remain with germ in them. Que permaneciam com germe nelas, que Come brotaram. forth. God making his creation. Deus fazendo sua criação. And now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. E agora, na manhã de Páscoa, ali houve outra luz que atingiu a terra, quando o Espírito Santo foi dado. And it's given to bring life to those seeds that God, by his foreknowledge, knew that would be here on the earth. E ele foi dado para trazer aquelas sementes que Deus, por sua presciência, sabia que estaria aqui na terra. The first natural seed, he knows where the spiritual seed is. Ele conhecia a primeira semente natural. Ele sabe onde a semente espiritual está. In here right down on the earth. When God first brought the earth into existence, we are part of Seu corpo estava aqui bem na terra quando Deus primeiro trouxe a terra à existência. we were laying there. And by his foreknowledge, he knew exactly who would love him and who would serve him and who would not. Estávamos ali, e através de sua presciência ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. His foreknowledge tells that. If it doesn't, then he isn't God. He can't Sua presciência diz, se não, então ele não é Deus. be an infinite. And if he's infinite, he knows all things. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. E se ele é infinito, ele conhece todas as coisas. So you see people making their blunders. They stumble at it, they run at it, they think this and that. But it doesn't work right. We see it. But there is a working right. That's to find God's perfect will and standing in what God calls you for. Então você vê pessoas fazendo suas asneiras. Elas tropeçam nisto, elas correm nisto, e elas pensam isto e aquilo, mas isto não dá certo. Nós vemos isto, mas há um que dá certo. Isto é encontrar a vontade perfeita de Deus e se firmar nela para o que Deus te chamou. As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Persian Square, all the confusion, Como o irmão Jack disse há poucos momentos atrás, aqui embaixo
na Pershing Square, toda a confusão. One this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there. Deste lado e outro daquele lado, e sobre os teólogos e assim por diante. Se você deseja saber alguma teologia, desce até ali. I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down there, everybody has his own idea. E eu creio que isto é mais ou menos como é no Hyde Park, em Londres. Eu estava ali, cada um tem sua própria ideia. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon. É uma aglomeração do mundo moderno de hoje, na Babilônia. But did you notice, as Brother Pitt went on with his lovely message this morning to us, Mas você observou como o irmão Pitt seguiu com sua amável mensagem nesta manhã para nós? begin to walk out of the park. There he found a little Easter lily. In the midst of all the confusion, Quando ele começou a sair do parque, ali ele encontrou um pequeno lírio de Páscoa, no meio de toda a confusão. as he brought it to us, it had no way to say yes or no. Como ele nos trouxe isto, não houve jeito de dizer sim ou não. It was the life of God shining in it, in the midst of all the confusion. Era uma vida de Deus brilhando nisto, no meio de toda a confusão. It was there in its radiance because God had ordained it to be there. Estava ali radiante, porque Deus havia ordenado isto para estar ali. In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it. No meio de todo o conflito, ninguém estava observando isto. Eles não viram a aplicação espiritual disto. And so is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. E do mesmo modo é isto hoje no meio de todo grande ajuntamento e grupos, e igrejas e denominações e assim sucessivamente. The way we must be Baptist and be Presbyterian, we must be this, that, or the other. In the midst of all of it, there is a growing flower. Puxa para o lado, para o outro. Devemos ser batistas ou ser presbiterianos, devemos ser isto, aquilo outro. There is the power of God right among us, being raised right up in the midst of all of us. No meio de tudo isto há uma flor que cresce. Há um poder de Deus bem no nosso meio, sendo levantado no meio de todos nós. Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. Vamos apenas parar e ver isto em poucos minutos e observar isto nesta semana e ver isto se desenrolar bem na nossa frente. We believe God will do it, don't you? Nós cremos que Deus fará isto. I see it. We are. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino 123. A Deus demos glória, com grande fervor.
Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos para a oferta? Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos dividindo aqui a tarefa para funcionar melhor o sistema de transmissão. Nós vamos convidar a Damaris para cantar o seu hino. Hino Fortes. Fortes é o nome do hino. E depois nós vamos cantar o hino 16, Oração de Abacuque. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação. Mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado.
nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, unidos do Senhor, vitória haverá. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Deus te abençoe, Damaris. Deus te recompensa pelo sacrifício de dedicar ao ensaio, a decorar o hino, né? E depois cantar tudo certinho. Deus recompense, né? Nós vamos cantar ainda o 16, oração de Abacuque, Sol maior. Ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine e as árvores todas não frutifiquem, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Sempre eu exultarei no Deus da minha salvação. Haja fruto na videira, ainda que a linda figueira não floresça, ainda que a trombeta não toque seu alarido e a terra inteira seja destruída, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus da minha salvação. Graças a Ele, graças a Deus. Nós temos o prazer de apresentar aqui os seguintes irmãos que estão nos visitando. Irmão Isabel
irmão Vone. Se eu ler errado aqui é porque eu não fui formado em farmácia, tá? É Ana Paula e Joana Vitória, são do campo do pastor Edmilson José de Lima, de Redenção, no Pará. Vocês poderiam ficar de pé? Para a igreja conhecer melhor, né? Olha aí, são do campo do pastor e, por excelência, batizei o bisavô delas quando eu tinha 20 anos de idade. Eu acho que já tem uns dias, né? Foi em 1972. Era seu pai. É porque eles puseram aqui bisavô, mas é o seu pai, não é? Ah, olha, já pensou? 3, formando o trio, né? Filha, neta e bisneta. Que beleza, não é? Então, eles são filha, neta e bisneta do saudoso irmão Onofre Mariano, que era tio da irmã Divina. Não é, irmã Divina? Vocês são bem-vindos. Deus abençoe, não é? Ficamos felizes em conhecer essa parte da família que é de tão longe, mas hoje está tudo perto, né? Tudo pertinho. Porque você pensaria assim, se você encontrasse com elas lá em Redenção, você pensaria assim, que irmãs são estas de tão longe assim, né? De repente é daqui, as sobrinhas da irmã Divina. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, eu não passei para os irmãos, mas está aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu vou ler o verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, nosso eterno Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Nós podemos dizer Ebenezer, porque o Senhor não tem nos desamparado, mas há uma força por detrás, que sustenta cada um. Ó Deus, nós agradecemos por isto, e pedimos que nesta noite haja um encontro dos necessitados com o Senhor, para que seja resolvido o problema, para que seja curado a doença, a enfermidade, para que seja libertado a mente do cansaço, da depressão, do mal. Oh Deus, nós necessitamos do Senhor para todos os fins, ó Pai. Que o Senhor entre em ação nesta hora, em favor desta igreja, dos meus irmãos pela internet. O Senhor ajude a cada um nesta hora, abençoando os lares, abençoando as famílias, abençoando as igrejas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Assentai, irmãos. Nós vamos fazer ainda, antes do dia 31, a nossa eleição da diretoria, né? O senhor já fez o ofício? Ah, sim, sócio. Então, nós vamos fazer o seguinte, amanhã, o irmão Pedro já vai deixar aqui no nosso mural aqui, o ofício, né, de
convocação, só para satisfazer a lei, né? Porque a igreja toda já está convocada, dependendo só de marcar o dia, porque eu estava fora, nós estamos passando por uma adaptação, né, de saúde, e às vezes a gente tem evitado e deixado até os irmãos, parece que alheios, né? Mas não é alheios, eles sabem o que estão fazendo, apenas damos algumas orientações básicas, mas vamos, sem problema nenhum, nós vamos resolver dentro do prazo devido. Nós depois podemos comunicar com os irmãos através do vídeo, né, do Zap, e os irmãos ficarem sabendo exatamente o dia. Nós vamos fazer uma reunião só para esse fim. Talvez seja até de dia, de manhã, vai ser só para esse fim, né, para não tomar muito tempo da igreja aqui. Nós estamos confiados em Deus, que Ele tem nos guardado, sustentado até aqui. Eu agradeço muito a Deus pela minha restabelecimento. Eu estive numa médica, como vocês souberam, né? E ela passou os remédios, foi muito bom. Tem dia que eu não sinto mais nada. Às vezes tem hora do dia, por acaso, é que ainda vem uma leve manifestaçãozinha, mas na maioria dos dias eu não tenho sentido nada, só porque os remédios, eles trazem muita moleza, né, muito sono, e às vezes, se a gente for dar lugar com um friozinho desse, né, a gente fica mais deitado mesmo. Mas isso é normal. Estamos agradecidos a Deus por tudo, né? O livramento que Ele tem concedido a muitos pastores que têm sido afetados por esse problema, mas já estão bons, estão recuperados, e muitos irmãos. Graças a Deus. Como? Montoni está pedindo para comunicar aos irmãos que algumas pessoas, alguns irmãos, solicitam os copos descartáveis, né? Então, ele disse que deixou lá, tem até o sprayzinho lá do álcool, se você quiser usar, jogar no copo. Eu não sei, parece que eles já são descartáveis, né? Não há tanto problema. Mas, contudo, fica à vontade, né? Porque às vezes a pessoa quer dar uma pulverizada primeiro para depois usar. Agora, é em extremo necessidade, né? Porque às vezes a sede aperta, mas não por você pensar assim, o médico mandou que eu tomasse 2 litros de água no mínimo por dia. Todos os médicos, todos os da área da saúde recomendam que você tome no mínimo 2 litros de água. Mas você pode tomar em casa, né? Pode ficar bem à vontade, tomar até mais de 50 ml, mais de 1 litro, se quiser, né? Tem uma dieta aí que toma 6 copos grandes de uma vez, mas tudo isso é com as pessoas. Nós só estamos falando que você pode ficar bem à vontade em casa, né? Eu quero pensar com os irmãos sobre este verso de Efésios 1, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Parece ser simples a Escritura, mas o apóstolo está nos prometendo aqui, através desta palavra, que é a palavra de Deus,
coisas que elas estão num desfecho. Esse desfecho fala de um resume, porque o resume pode ser também comparado como uma apuração, né? Uma apuração. Nós sabemos que Deus sempre trabalhou através desses meios. É um projeto de Deus. Nós sabemos que Gideão foi convocado para uma guerra, próprio Deus o convocou, como um capitão que era, e ele fez uma comparação com o número dos soldados da Síria, que era o exército que viria contra eles. Então ele chamou 32.000 soldados, porque lá era também 32.000. Mas Deus disse para ele: não, você não precisa desse tanto. Aí Deus começou a resumir, né? Veio e diminuiu para 10.000. Então a quantidade já foi muito grande, né? 10.000. Aí quando ele estava já preparado para sair para a batalha, já estava no campo, Deus disse para ele: não, ainda tem muita gente. Muita gente. E deu para ele um teste para ele fazer com aqueles soldados. Disse assim: olha, você vai mandar todos beberem águas no riacho, porque eles estavam já cansados, né, com sede. E você vai observar, os que beberem assim, jogando na boca, olhando para os lados, você separa para um canto. E os que se beberem assim, bem à vontade, com o rosto na água, você separa para o outro lado. E quando terminou ali, quem sabe ele foi coordenando, né? Oh, vai a tantos, vão tantos. Ele apenas tinha 300 soldados. Mas como aquela guerra foi definida apenas pelo grito, eles gritaram lá na montanha para resbalar montanha abaixo. Gideão e sua espada. Quando eles gritaram Gideão e a sua espada, aqueles apenas 300 soldados, aquilo fez todo aquele exército contrário, inimigo, fugir. Eles saíram correndo. Se tivesse apenas um ali que gritasse, eles ganhariam a guerra de todos os modos. Porque eles gritaram o nome de uma pessoa que era temido. Gideão e sua espada. Então resumiu-se apenas 300 soldados. Quando nós ouvimos o irmão profeta William Branham pregar sobre 1 em 1 milhão, você pensa assim: como Deus poderia criar tanta gente no mundo para separar tão pouca gente? O irmão Branham faz uma comparação com o mundo evangélico e o mundo da mensagem. Se nós formos comparar esse número,
é realmente 1 por 1 milhão. Porque quase todo mundo hoje é evangélico. Quando não é de uma igreja, é de outra. Mas quase todas as pessoas são evangélicas. Mas o cristão, que nós vamos comentar um pouquinho sobre ele aqui nesta noite, ele é uma pessoa seleta, uma pessoa especial. É uma pessoa trabalhada de forma especial por Deus. Nós acompanhando a Bíblia Sagrada desde o comecinho lá de Gênesis, e muito especialmente as cartas dos apóstolos, quando Paulo estava preparando a igreja da primeira era, chamada a era de Éfeso, ele diz que ele estava preparando eles como uma virgem pura para ser apresentado a um marido, a saber, a Cristo. Agora, a virginidade, ela é uma das coisas que o ser humano começou a ignorar biologicamente, mas a virginidade, ela não é apenas fisicamente, ela é uma virgindade de separação de mente, uma virgindade de pureza. E essa pureza, ela é entregue, ela é repassada às pessoas que não têm um espírito armado. Porque o espírito armado leva pessoas a malícias, leva as pessoas a serem maliciosas, a estarem procurando por novidades. O ser humano tanto faz a criança como o mais idoso, todos gostam de coisas novas. Quando se trata de uma mensagem que nós pregamos para a igreja, às vezes se torna até cansativa, repetitiva. Se o cristão não tiver mesmo no espírito, ele vai se desvaindo, ele vai se desanimando, porque ali está, vou dar um exemplo, Goiânia, passando uma ceia que aconteceu há 6 meses atrás, ou há mais de 6 meses, né? 1 ano praticamente. E aquela ceia, aquele povo passando ali na frente, foram filmados antes da pandemia. E todo primeiro domingo do mês, as pessoas estão olhando aquela mesma fila. Agora, se a pessoa não entrar no espírito, ele pode desanimar, falar, mas ali é a mesma pessoa que está passando. É claro que tem que ser a mesma, né? Porque, afinal de contas, a igreja não vai mudar de membros. Mas vira rotina. Você assistir um encontro, como nós temos assistido os últimos, que os pastores vão ali apresentarem, apenas uma gravação, e você vai ver aquele mesmo pastor chegar e falar as mesmas palavras, parece também ser uma rotina, mas, na verdade, se você entrar no Espírito, você vai sentir, talvez, essa última ceia que você viu ali,
com mais presença de Deus, com mais unção no Espírito, do que quando ela mesma aconteceu. E a mesma coisa o encontro dos pastores. Quando você vê um pastor que você já tem saudade dele, passar ali se apresentar, então aquilo parece que se torna mais vivo e mais precioso do que quando ele apresentou lá na realidade. Tem um segredo nisso aí. Agora, Paulo está dizendo que é na dispensação. Dispensação se refere ao tempo, à era. Plenitude se refere ao resume, ao fim. Essa plenitude aqui significa, aliás, ele mesmo está dizendo aqui, olha, da plenitude dos tempos. Porque não é um tempo só que compõe a noiva. Não é só a última era de Laodiceia. Não é só a igreja que está viva aqui e que será transformada num abrir e fechar de olhos. Mas nós sabemos que todos aqueles santos que já dormiram em Cristo, eles irão ressuscitar e fazerem parte desta noiva. Se eles vão ressuscitar, então, eles fazem parte dos tempos. Mas esses tempos teriam que chegar ao fim. Esses tempos teriam que ter a conclusão, o desfecho. E nós estamos advertidos por Paulo desde aqui a primeira era da igreja. Há 2000 anos atrás. Ele está nos falando de que tanto os que estão nos céus como as que estão na terra serão congregados em Cristo. Congregados. Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre os santos do Velho Testamento, que já foram para a sétima, sobre aqueles que partiram, mas todos que estão congregados em Cristo e estarão nos céus. Porque os céus, ele é dividido em bodas de cordeiro, bodas do cordeiro, é dividido em milênio, que ainda é tempo, e depois a eternidade, que não será mais tempo. Então, bodas do cordeiro é para a noiva, que vai ser raptada. Serão 3 anos e meio apenas, festa do casamento do cordeiro com a noiva. Você fala assim, mas um dia, um casamento durante um dia todo já é uma festona? Imagina 3 anos e meio. Mas como será tão bom e tão maravilhoso, vai passar que nós não vamos nem perceber. Sentados ali ao redor daquela mesa, milhares e milhares e milhares de quilômetros de comprimento. Porque todos os santos que ressuscitarem desde a primeira era vão estar ali assentados.
Então será aquele momento de esquecermos. Porque nós passamos aqui por essa vida e não esquecemos tantas coisas que seria bom se nós pudéssemos passar uma borracha como se passa em uma letra de lápis. E apagar aquilo para nunca mais lembrar. Mas, infelizmente, nós temos que ter ainda aquilo batendo nas nossas mentes de vez em quando. Você tem que tirar, você tem que combater coisas que você não gostaria de ter passado e às vezes sofre por aquilo. Mas não deve sofrer por não crer no sangue de Jesus Cristo. Por não crer que Ele pode apagar, porque Ele pode apagar. Você lembra, mas Ele não. Irmão Branham diz que a coisa que Deus pode fazer e o homem não pode, é esquecer. Deus esquece. Porque nossos pecados, eles são lançados no fundo do mar. E Deus nunca mais lembra daquilo. Agora, nós como seres humanos, lembramos, mas levamos aquilo para a presença do Calvário. Nós levamos aquilo para a presença do sangue. Até problemas que nós poderíamos acertar aqui. O profeta diz, se já não tem mais jeito, você deixa debaixo do sangue e esquece aquilo. Às vezes você tem alguma coisa como uma pessoa que desapareceu, você não sabe mais aonde está, ou já morreu, e você não tem como mais ir àquela pessoa, então deixa aquilo debaixo do sangue e aquilo será apagado pelo próprio Deus. Agora, essa plenitude dos tempos, eles vai congregar em Cristo. Deixa eu entrar aqui na mensagem, um guia. Mensagem, um guia. Eu quero ler o parágrafo 35. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. Tenho muito que vos dizer. Vós não podeis entender isto agora. Mas quando vier, Ele vos guiará a isto. Quem estava falando isto? Era o próprio Senhor Jesus, mestre como Ele era. Ensinava por parábolas. Eu estava passando uma pequena olhada na Bíblia, e Jesus falando da parábola do rico. Aquilo foi uma inferência que Jesus fez. Do rico e do Lázaro, comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. Uma inferência que Jesus fez em parábola. Agora, que parábola é aquela que deixou um ensinamento tão real como aquele? Mas ele estava dizendo aqui que ele havia ensinado. Nós temos até os selos, nós temos casamento e divórcio, nós temos o batismo, a Santa Ceia, estas coisas que são ordenanças, o lava-pés. O único que ensinou o lava-pés da maneira clara como Jesus ensinou, ele não só ensinou, como ele fez para dar um exemplo.
Agora, ele está dizendo aqui, olha, que quando viesse o Espírito Santo, ele nos guiaria. Aqui ele diz, ele vos guiará a isto. Quem já encontrou o Espírito Santo aí na rua? Ou na sua casa, ou no mato, ou em algum lugar? Não, você não encontrou o Espírito Santo fisicamente. Você talvez não encontrou nem o próprio Senhor Jesus Cristo, como Moisés, como o irmão William Branham chegou a vê-lo, e ele convivia de uma forma quase diária com aquele anjo que era enviado da presença de Deus. Mas nós não temos encontrado o Espírito Santo, nem Moisés e nem irmão Branham de forma física. Mas todos aqui já sentiram o Espírito Santo. Todos já sentiram. Todos já sentiram ele bater dentro do seu coração, entrar no seu coração, falar com você, de forma até clara. Porque nós não seguimos a Deus de uma forma imaginária apenas. Não, nós não estamos aqui seguindo a Deus de forma imaginária. Esse povo que crê na mensagem desta era, eles seguem a Deus de uma forma bem clara, de uma forma nítida. Nós não seguimos a Deus através da mensagem apenas uma coisa imaginária, mas através da mensagem e dos meios pelos quais Deus prometeu. Você tem estas promessas em Efésios 4, verso 11. Porque quando perguntaram o irmão Branham na mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo, dizendo para ele, irmão Branham, a noiva terá um ministério nos últimos dias na terra? Essa pessoa não estava se referindo aos sistemas, não estava se referindo ao governo, a leis, aos cientistas. Não, eles estavam se referindo à igreja da mensagem do sétimo anjo. Então perguntaram para ele, terá ela um ministério? Ele diz assim, claro, claro. Efésios 4, 11, o quíntuplo de Efésios será o ministério da noiva na terra. O quíntuplo é o ministério para levar a essa plenitude dos tempos a congregar em Cristo aqueles homens e mulheres, seres humanos, que farão parte dessa congregação dos céus. Às vezes nós pregamos hoje, conduzimos uma pessoa à mensagem, à palavra, e aquilo passa tempo, anos, e aquela pessoa dorme no Senhor. Mas ela não deixou de fazer parte deste grupo. Ela será ressuscitada, como Paulo disse, em 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16. Por quê? Porque haveria um alarido. Se nós vivêssemos
Na era passada, nós diríamos haverá. Mas como nós já estamos vivendo na eficácia deste ministério, nós dizemos, há um ministério, há um alarido na terra. Há um alarido que é a mensagem que está precursando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É só você ler primeiro aos Tessalonicenses 4, a partir do verso 15, 16. Paulo disse que haveria um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é a mensagem que coloca em anjos, Gabriel, Miguel, arcanjos, essa voz, não, que coloca no próprio povo que estão ouvindo esta mensagem e obedecendo esta mensagem. Coloca dentro dessa igreja uma voz, que é a voz da ressurreição. A voz da ressurreição, ela é uma das coisas que estão sendo agregadas na plenitude do tempo final, dentro da igreja noiva. E depois dessa voz do arcanjo que vai ressuscitar os mortos, nós temos a trombeta de Deus, que é o rapto, a transformação de nossos corpos, juntamente com aqueles que já ressuscitaram em corpos gloriosos, glorificado, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Ah, irmãos, aí é onde nós estamos caminhando para sermos congregados em Cristo. E esta é a razão para a vinda dos selos. Olha só, essa é a razão para a vinda dos selos, ou seja, a revelação dos selos. Vocês sabem que o irmão Brana, como um profeta de Deus, ele foi imitado por muita gente no tocante às duas primeiras etapas do seu ministério. O Osborne, chamado T.L. Osborne, deixa claro nas suas gravações espalhadas aí pelo YouTube que ele imitou o profeta no tocante à cura divina. O próprio Billy Graham copiava do irmão Branham, Oral Roberts, maior líder para os pentecostais, copiou do irmão Branham o seu primeira fase de seu ministério. Mas ninguém, a não ser o eleito, copiará e viverá a sua última fase de seu ministério. Só a pessoa revelada, só a pessoa eleita, só a pessoa chamada é que vai viver a última fase do ministério do profeta, a terceira puxada. Terceira puxada não é para líderes religiosos da própria mensagem fazerem ismos. Porque os criadores de ismos, eles se baseiam em coisas complicadas. Eles não vão fazer ismo em rudimentos, apenas no batismo, apenas na ceia, apenas em lava-pés. Porque isso não enganaria ninguém. Não enganaria ninguém se chegar um líder aqui, colocar um programa de rádio, de televisão, e começar a pregar só o batismo em nome de Jesus, só o lava-pés, a Santa Ceia, só as três
etapas da vida cristã, será que ele vai enganar alguém? Não, todo mundo vai dizer assim, isso aí nós já sabemos desde 1972, quando recebemos a mensagem aqui no Brasil. Mas quando eles vão lá nessas coisas misteriosas, e que eles tentam, mas eles tentam entrar nessas coisas porque elas são confundíveis. Elas podem levar as pessoas a achar que é especial, porque é confundível. É confundível. Você está acostumado a mandar um trator ali na roça. Você está acostumado a tocar um cavalo com a charrete, uma carroça. Você está acostumado a tocar o seu carro nas rodovias. Mas te põe dentro de um avião, um Boeing, com 400 passageiros dentro, mais a carga, e fala, agora você vai decolar, atendendo o comando da torre, você vai decolar, sair daqui e voar e aplanar, e depois você vai comunicar a torre lá, onde você vai descer e preparar a aterrissagem, e vai chegar lá e chegar no lugar onde todos vão descer de boa. Você talvez não entraria nem na cabine daquele avião. Porque é complicado. Não é igual dirigir o carro e a carroça. É complicado. São coisas que aparecem apenas para criar confusão, apenas para atrair a atenção dos curiosos. Porque a mensagem ela não é para curiosos. A mensagem é para pessoas que são ovelhas dirigidas, conduzidas pelo pastor. Eu estava lendo a mensagem de ontem para cá, um guia. Pensei até que eu iria falar sobre isso. Mas como o irmão Brana nos mostra tão claro o que é um guia. Toda a igreja deveria ler aquela mensagem. Todo pastor deveria ler aquela mensagem. E não só ler, praticar, pôr em prática. Porque não haveria nenhum pastor dono de si. Não haveria nenhum pastor querendo ser o tal da nação, o tal do Brasil. Porque tem pastor que eles são autônomos e pensam que eles são os únicos ou o único que pode conduzir o povo do Brasil através da mensagem. Eu acredito que por aí você já vê que tem uma coisa errada. Se você comparar as mensagens do irmão Brana, quando ele começa, pega a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Quando o irmão Brana começa a falar para os pastores se reunirem, para os pastores ter suas reuniões uma vez por mês, para discutir os problemas. Como pode haver um pastor ali querendo ser um líder absoluto? Como se todas as igrejas do Brasil tivessem que ceder um grupo para ele, e ele de avião, para cima e para baixo, descendo numa cidade, na outra, e 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 na outra. 10 cultos por dia, 20 cultos por dia. E através da internet, e comandando tudo através da internet. Pastor Joaquim respondeu antes, domingo passado.
Ele diz assim: não sei o que eles estão querendo fazer. Se é um trabalho evangelístico, com essas filmagens de cultos domésticos, tudo especial, ou se eles estão querendo pastorear as igrejas dos outros pastores. Porque seria um trabalho evangelístico? Eu vou fazer um trabalho evangelístico e ganhar o irmão Dandas lá na África para o Senhor Jesus. Eu vou fazer um trabalho evangelístico para ganhar o pastor fulano de tal, lá da cidade tal. Eu vou fazer um trabalho evangelístico para ganhar um irmão, um cantor, aquela pessoa especial lá da igreja tal. Isso não é trabalho evangelístico, não, irmãos. Trabalho evangelístico é você ir a um pecador que não conhece Deus, que não conhece a mensagem, e pregar para ele os rudimentos. Não é ficar colocando na internet frases complicadas de casamento e divórcio, problemas de pastores, problemas disso e daquilo. As pessoas abrem o YouTube, está lá. Pastor, gostaria de saber sobre casamento, divórcio, isso e isso. O irmão Branham não pregava nem na igreja do vizinho dele estas coisas. Não, o irmão Branham, ele não pregava doutrina a não ser na sua igreja. E não tem doutrina mais forte do que casamento, divórcio, semente da serpente. Estas coisas são fortes. Então, se seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo era para ele nos dizer o que ele tinha visto. Estamos seguindo o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. O Espírito Santo, ele está aqui para isto. De que maneira você vai sentar lá debaixo do pé de manga e de repente um vedemoinho desce lá e aquele barulho e as folhas torcem, uma luz desce e uma voz fala: meu servo, não vai hoje nesta viagem porque vai haver lá um acidente na estrada e você estaria passando ali na hora. Se for assim, ainda é uma coisa extra bíblica, não é? O irmão Branham diz que uma profecia que vem e diz assim: olha, meu servo, não vai porque a ponte vai cair em tal rio. Você creu na profecia e não foi. Você vai ficar apenas ligado na mídia, nas comunicações, para ver se caiu mesmo. Se não caiu, você vai lá e fala assim: irmão, vamos orar por esse diabo que usou você sair de você? Porque não aconteceu, não. Paulo mandou orar e expulsar o diabo. Agora, se isto aconteceu, então você volta lá e agradece aquele irmão, agradece a Deus. Agradece a Deus porque aquilo não está escrito na Bíblia. Por isso que eu disse extra, porque não está na Bíblia escrito. Mas o Espírito Santo não vai descer naquele pé de manga e mandar você fazer aquilo que a mensagem já mandou. Ele seria falso. Ele não vai descer lá e mandar você fazer o que a Bíblia já mandou você fazer. Ele seria falso. Quantos casamentos que têm sido feitos, realizados, e depois
pode até não acabar em separação, mas acaba em casamento suportável, ou suportado, como você quer. Porque ali aquele homem, aquele irmão tem que aguentar aquele casamento por honra do seu voto que ele fez lá no altar. É até que a morte nos separe. A irmã vai suportar aquele marido porque ela falou lá na frente do pastor da igreja, é até que a morte nos separe. Mas ele sabe do angu que ele está comendo em casa. Ele sabe da vida que ele está passando. Agora, existem casos que a pessoa pode dizer assim, pastor, mas Deus, eu fiz tudo que Deus mandou. Eu li a mensagem escolhendo uma noiva, eu li a mensagem casamento, divórcio, eu li todas as mensagens, a união invisível da noiva, e eu fiz tudo igualzinho a Bíblia mandou. E se eu contar a minha vida, o Senhor chora comigo. Bom, irmão, aí Deus permitiu. Aí Deus permitiu, mas você não é culpado e nem é culpada. Porque ele permitiu Moisés casar com Zípora. E o profeta diz que Deus permitiu para tirar a natureza machista, dura de Moisés. Porque vocês já pensaram, um homem de uma natureza forte daquela, tinha sido o general, casasse com uma mulher humildezinha, aquela que dá chinelo no pé, toalha na mão, roupa passadinha no lugar, comida na mesa. Quando o marido fala, ela já sai correndo, caladinha, e vem ainda pede desculpa. Vocês já pensaram na dificuldade que Deus ia ter para mudar Moisés? Mas quando ele começou a receber palavrões, pancadas e reações contrárias, ele pensou, não adianta, porque se essa mulher está fazendo comigo isso que ela está fazendo, imagina um soldado, imagina um exército. Imagina se eu tenho que humilhar para essa mulher. Agora, aquilo foi permissão de Deus. Mas você, como eleito, um filho de Deus, uma boa pessoa, amável, eu invisto aí a situação, né? Tanto o homem como a mulher, terá a melhor pessoa, porque você merece. Terá a melhor pessoa, como todos nós aqui temos, não é? Eu estou falando assim porque nós temos pessoas nos ouvindo pela internet, talvez pela primeira vez. Então você terá a melhor pessoa, você jovem, rapaz e moça. O Espírito Santo era para ele nos dizer o que ele tinha visto e o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. O que é que o Espírito Santo viu, meu Deus? O que é que o Espírito Santo ouviu? Ele viu o Apocalipse sendo entregue a João. Ele viu aquelas coisas acontecendo. Coisas que João viu, mas não entendeu porque estava em símbolos. O Espírito Santo sabia o que significava aquilo. Prova é que nesta última era, ele entrou num quarto onde estava o profeta William Branham durante uma semana e foi falando para ele tudo que ele tinha de pregar, de ensinar sobre os selos.
Por quê? Porque ele viu lá no Apocalipse, ele viu a grande Babilônia, ele viu a mulher de Apocalipse 17, ele viu ela desde lá de Babel, de Babilônia, ele viu a linhagem, ele viu a semente dela ser plantada, ele viu a semente dela sendo plantada no ventre de Eva, pela serpente, e aquela semente, ela veio se originalizando, e veio até chegar aonde ela está, e até chegarem a congregar no Armagedon. Porque a noiva vai congregar nos céus, mas a falsa igreja vai congregar no Armagedon. E quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Se rejeita o que o Espírito Santo está ensinando. Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar, e ele guia através de quê? Da palavra. E a palavra vem a quem? Ao profeta. Deus não envia a sua palavra à terra, a não ser por um profeta. E como nesta era teria que ser uma mensagem especial, ele enviou através de um profeta vindicado pela Bíblia. Ah, se Satanás pudesse tirar de cena esse profeta, ele tiraria, porque esse profeta veio com uma mensagem de arrancar a máscara do diabo e mostrar para a noiva, para os filhos de Deus, a cara dele, porque a noiva conhece Satanás desde as pontas de seu cabelo até a ponta do dedão do pé. Nós sabemos quem é ele, de onde ele veio e o que ele está fazendo, o que ele se ocupa nessa terra. Nós sabemos o que ele está fazendo agora, e nós sabemos até onde ele vai terminar, que é no lago de fogo. Mensagem num super sentido. Eu quero ler aqui o parágrafo 75. Como um garoto, certa vez descansando, ou melhor, descascando uma maçã, e foi questionado por um infiel, debatendo uma reunião. O infiel estava dizendo: não existe Deus. Como é que vocês ficam aí crendo em um Deus? Não existe Deus. Não existe Espírito Santo. Como que você vai dizer que existe o Espírito Santo? Como eu disse no início, se você nunca viu ele. Estava falando essas coisas para o rapazinho que estava descascando uma maçã. Ele disse: que quer você? Que quer você aqui? Ele disse: eu quero lhes fazer uma pergunta. Falou para o infiel, o menino falou para ele. Enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a, parar diante lá do infiel. E o infiel falou: o que você quer aqui, menino? E ele, mastigando a maçã, disse: eu quero te fazer uma pergunta. Uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente,
com o cabelo caído em sua face, e um dente faltando na frente, e usando uma velha e suja jaqueta longa. Era o menininho que estava comendo a maçã. Ele disse: só quero lhes fazer uma pergunta. O infiel tinha acabado de dizer: não há tal coisa como Deus. Tudo é emoção. Eu senti o Espírito Santo, e eu chorei, e eu derramei lágrimas. Até aí ele está certo. Pode ser uma emoção. Porque o sentimento que as pessoas têm de que é o Espírito Santo é emoção. Pensam que tem que sofrer uma emoção. E não é, irmãos. A presença do Espírito Santo não é apenas uma emoção. A presença do Espírito Santo, ela vem a você de uma forma tão especial que você vai sentir algo trabalhando lá dentro da sua alma. Algo tirando de você alguma coisa, fazendo você esquecer alguma coisa, tirando de você um sentimento errado. E ele começa a fazer em você, e você não sente emoção, mas você sente uma modificação. Você sente uma transformação. Às vezes, dormindo lá na sua cama, de repente Deus começa a agir em você, e você acorda e levanta uma pessoa diferente. Você não sabe por quê, mas você ajoelhou ali ao redor daquela cama, entregou aquele problema, confiou em Deus, deixou o sexto sentido entrar ali dentro de você naquela hora que você dormiu. E aquele sexto sentido vai trabalhar a sua alma, porque o físico dorme, o físico descansa, mas a alma não. A alma não. Por isso é que Deus pode trabalhar na alma. Então o rapazinho disse para aquele homem: o infiel tinha acabado de dizer: não há tal coisa como Deus. É tudo emoção, isto é um absurdo. É só isso. E o garoto disse: eu quero lhes fazer uma pergunta, Senhor. Esta maçã é doce ou azeda? Está comendo a maçã. Ela é doce ou azeda? Ele disse: como vou saber? Eu não estou comendo. E ele disse: isto ou isso é justamente o que pensei. E afastou-se e foi embora. Como a pessoa vai saber o que é o Espírito Santo se ela não tem ele? Como ela vai saber o gosto se ele não está comendo? Ele está vendo o outro comer, ele está olhando o outro mastigar, ele está olhando o outro engolir, mas ele não sabe se está doce ou azeda. Eu estou vendo, meu irmão, eu estou vendo minha irmã, ela está mudando, ele está mudando, ele está sendo mudado de vida. Mas eu não sei, não é eu que estou passando por essa metamorfose que ele está passando. Não é, você chega ali, um casulo de pendurado numa folha, você olha aquilo ali e vai embora. Daqui um pouco você chega lá, uma linda borboleta acabou de sair daquele casulo e começa a voar sobre as plantas. E aí você corre atrás para fazer uma coleção dela. É assim que Deus faz. Ele pega o pecador,
transforma esse pecador. Agora aquele pecador começa a mostrar Deus na sua vida. Daqui um pouco, os vizinhos, os parentes estão dizendo assim, aquela pessoa não é mais aquele. Aquela pessoa não está fazendo mais aquilo. Ele não está mais andando com maus elementos. Ele não está mais andando com pessoas ruins. Ele não está indo mais a essas festas. Ele está mais quieto, ele está mais comportado, ele está mais decente, ele está mais separado, ele está indo mais à igreja, ele está com a aparência mais santa. É a coisa mais preciosa, como o pastor Joaquim está fazendo esse bom trabalho que ele está fazendo no domingo, pedindo irmãos para ficar de pé e dando referência daqueles irmãos ali na igreja. Eu acho que eu teria que levantar todos vocês de uma vez, não é? Todos vocês. Mas aquelas cantoras vão ali e cantam com aquele modelo, com aquela maneira de exemplo, e ele bate na tecla contra aquelas acusações de irmãs que vão ali com o cabelo cheio de que falam? De brilhos, não sei o quê, de pinturas produzidas, né? A maneira mais resumida, produzidas. E aquilo é pedrada em cima de pedrada. Ele recebe e-mails um atrás do outro, dizendo que tipo de cantor é esse seu aí. Olha que é isso. E uns até falam assim, isso é ruim para nós, isso é ruim para a igreja, isso é ruim para os irmãos, porque o Senhor permite aí, o dia que eu corrigir uma aqui, ela vai falar, Goiânia é assim, por que aqui não pode ser? Ah, vamos falar, claro que vai. Goiânia é assim, lá em Goiânia libera, lá em Anápolis libera, por que eu não posso cantar aqui? Estou dando um exemplo apenas, não estou dizendo que nem Anápolis nem Goiânia é assim. Estou dizendo que há rebeldes que tomam isto para imitar e querer prevalecer acima do pastor. Então ele está dando isso como exemplo. E que coisa boa, não é? Que coisa maravilhosa. Não quer dizer que aquela irmãzinha que errou não possa já ter corrigido, arrependido e estar no rapto. Como ele mandou ler Hebreus 12, não é? Deus trata com filhos e corrige os filhos. Mas essa é a verdade. Então o garotinho disse para ele e se afastou. Como que eu vou explicar para o Senhor se o Senhor não está comendo a maçã? Como que eu vou explicar para o Senhor se o Senhor não tem ele? Busque ele. Como Robson, aquele jovem que o irmão Brana disse, que foi lá para uma lavoura, ajoelhou-se lá e disse, meu Deus, ou o Senhor me dá o Espírito Santo, ou então eles encontrarão só os ossos de Robson aqui neste lugar. Em outras palavras, daqui eu não levanto, eu vou morrer aqui se eu não receber o Espírito Santo. Irmãos, foi logo ele recebeu. Foi logo ele tinha o Espírito Santo. Como Jacó disse lá no Vale do Jaboque, me abençoa, me dê um sinal de que eu lutei com o Senhor, de que eu estive com o Senhor uma noite inteira. Me dá um sinal, me abençoa, me dá um sinal. O anjo não podia dar o Espírito Santo para ele, mas simbolicamente deu, porque o anjo deu-lhe um chute na perna dele, com tanta força que ele mancou para o resto da vida. Saiu dali mancando, mas aquele foi o sinal. E o Mombrana nos fala disto, e nós até cantamos, manifesta, Senhor, em mim o teu sinal. Como Jacó
orava e chorava, manifesta em mim o teu sinal. Mas aqui na mensagem Imagens de Cristo, eu já li esse parágrafo aqui várias vezes, mas ele fecha para nós o assunto nesta noite. Parágrafo 98. Nunca veio para ser servido, ou para ministrar. Ele não chamou a si mesmo de pastor, não é? Ele nunca veio para ser servido, mas para servir. Foi por isso que ele deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Foi por isso que ele deixou esse exemplo. Ele tomou o lugar de um servo. E se o Rei do céu pôde fazer aquilo, e nós somos os membros de seu corpo, sejamos todos do mesmo modo. Quando nós entendermos isso, irmãos, que nós somos parte do corpo de Cristo, e nós estamos aqui para servir, quando um irmão começar a sentir a pressão de uma doença, de uma enfermidade, a igreja toda cai de joelho por ele. A igreja toda começa a orar por ele. E é o que eu quero pedir aqui nesta noite, pelo irmão divino. A igreja vai orar por ele. Ele precisa de nossas orações. Vamos orar por ele, vamos chorar por ele, vamos pedir por ele nas madrugadas. E quando tiver um irmão que precisar dessa campanha da igreja, comuniquem. Comuniquem. Não é vergonhoso. Um irmão mandou um e-mail há pouco para o pastor Joaquim, disse: como é que eu vou pedir oração? O mundo todo fica sabendo, principalmente para pastores, né? Porque acaba de pedir oração pelo pastor Franital, aí, será que é o Covid? Será que é isso? O que está acontecendo, meu Deus? A pessoa fica, não é? É melhor até dizer assim, olha, por questão de cirurgia, por uma questão de contaminação, por isso e aquilo, vamos orar pelo irmão Franital, pelo irmão Franital. O caso do irmão divino é um cansaço mental. É um problema que está ressoando, né, por toda parte desse mundo. Mas ele já está bom, né, irmão divino? O senhor já está bem melhor. Como eu já estou quase 100% bom. Então, vamos orar. Eu agradeço pela oração dos irmãos, porque eu sei que vocês estão orando por nós. Então, olha aqui. É o parágrafo 98. Se o Rei do céu pôde fazer aquilo, e nós somos os membros de seu corpo, sejamos todos do mesmo modo, não para sermos diferentes, mas para nos humilharmos em sua presença. Porque quando você vai orar por um irmão, por mais simples que ele seja, por mais fraco que você pense que ele é, e você ora por ele com o coração, você se tornou menor do que ele. Não para sermos diferentes, não para humilharmos em sua presença, não importa o que o mundo tenha a dizer, ou o povo intelectual, nada pense em relação a isso, apenas receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus. Como Jesus. Agora, o que era Jesus, irmão Brana? Ele diz modesto, manso e humilde. Jesus não orava só pelo prefeito da cidade, só pelo governador do estado, só pelo presidente da república. Ele orava pelo mais vil, pecador, miserável, pobre e
desprezado da sociedade. Para ele, aquela alma valia mais do que o mundo todo. Ele disse em sua palavra que vale mais do que o mundo todo. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Modesto. Ah, meu carro é um Fusquinha, é um Uno, eu estou feliz com ele. Ah, minha casa é de chão batido, a minha casa é de piso vermelho, eu estou feliz com ela. Se um dia Deus quiser me dar uma mansão, eu vou ser agradecido. Mas se Ele não quiser me dar aqui, lá em cima Ele já me deu. Aleluia. Então, tome o seu lugar e Ele tomará o seu no julgamento. Foi o que Ele disse para o pai quando aquele Daniel Cury, o evangelista, estava prestes a ser condenado. Aquilo também foi uma inferência. Prestes a ser condenado. Ele estava prestes a ouvir a voz dizendo: condenado. Só isso. Condenado. Jesus chegou ali e disse: Pai, Ele foi por mim na terra, e eu sou por Ele aqui. Aquilo ele disse que foi a voz mais agradável, mais maravilhosa do que a voz de uma mãe quando um filho está em aperto. Que chega e diz: meu filho, mamãe está aqui. Meu filho, mamãe está aqui. Meu filho, papai está aqui. Aquela voz que disse: Ele foi por mim lá na terra e eu sou por Ele aqui. Se nós tomamos o lugar de Cristo aqui na terra, Ele tomará o nosso lá. E eu quero ver como Jesus será condenado lá. De que maneira? Ele é o próprio Deus, Ele é o Cordeiro sacrificado, Ele é o Filho de Deus. Então nada poderá condená-lo, como não poderá te condenar. Graças a Deus. Por quê? Nós vamos ser congregados em Cristo Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Deus abençoe a todos vocês que encheram a igreja nesta noite, não é? Graças a Deus, ficamos felizes. Saudade, cada vez mais, como diz o pastor Joaquim, né? Cada vez mais, quanto mais passa, mais aumenta a saudade. Que Deus possa levar vocês em paz para os seus lares. E todos nossos irmãos estão aí na internet, espalhados por Cachoeira, Diorama e Piloândia. Nosso irmão Degmar. Irmão Degmar, Deus te abençoe aí com a irmã Leia. Todos vocês, irmã Divina, nós não esquecemos de vocês. Tenha paciência que nós vamos levar a ceia aí, logo que Deus permitir. Nosso abraço muito especial para o irmão Degmar, que batizamos agora, recente, e ainda não tivemos a oportunidade de dar a ceia para eles. Mas eles estão firmes. E a irmã Noemi, em Diorama, com a família, o João. Deus abençoe você, João. A igreja toda te ama, João. O povo gosta de você. Juversino e família, também de Diorama. Emi Alves, em Cachoeira de Goiás. E a irmã Divina, em Piloândia. Nosso abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Até domingo próximo, se Deus permitir. Diga Deus abençoe para os irmãos, né? Deus abençoe. Até domingo. Belezas, falso e esplendor, mas ao fruir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador.
antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver, os seus nobres portais, eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida é o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Se antes dos queridos ao redor, então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei como